Ontem foi um dia de tensão, porque tivemos primeiro, na quarta-feira, aquelas declarações do novo advogado do Mauro Cid de que ele é um assessor, cumpre ordens, já insinuando que o Mauro Cid iria apontar que estava apenas cumprindo as ordens do Bolsonaro. Na quinta-feira, ele começou com um tom mais ameno no jornal Folha de São Paulo, dizendo que não queria irritar o outro lado, que não queria cutucar a onça com vara curta. E logo mais à noite, quando a gente saiu daqui da Pampa, eu recebi a capa da Veja com a cara do Mauro Cid e a notícia de que ele iria confessar que comprou as joias a mando do Bolsonaro e entregou o dinheiro para o Bolsonaro. Depois, hoje, teve meio que um desmentido, mas no fim das contas o advogado foi ao vivo para uma rede de televisão e confirmou que, de fato, o Bolsonaro teria orientado o Mauro Cid a resolver o problema do Rolex e que o Mauro Cid, então, vendeu o relógio e entregou o dinheiro ou para o Bolsonaro ou para a Michelle. O advogado não sabia dizer para qual dos dois, mas que o Mauro Cid tinha a convicção de que o relógio pertencia ao Bolsonaro e, portanto, o dinheiro também pertenceria a ele ou à sua família, né, a Michelle. Então, o que a gente vê é que existe aí uma tensão entre o Bolsonaro e o Mauro Cid, porque o Mauro Cid está preso, né, e vai responder por crimes muito graves, inclusive vai perder a sua patente dentro da corporação militar, porque os crimes que ele pode ter cometido são graves e levarão ele a ser expulso do exército, assim como o pai dele, que também estaria envolvido. Então, aparentemente, está se fazendo um jogo, né, para ver o que o Mauro Cid vai dizer em relação ao Bolsonaro. Por isso, essas idas e vindas do advogado, que, no fim das contas, hoje, então, admitiu o que é mais importante, que é o fato de que, sim, o Bolsonaro mandou ele resolver o problema do Rolex, ele vendeu e entregou o dinheiro, então, para o Bolsonaro ou para a Michelle. Com isso, a perspectiva de que o Bolsonaro seja incriminado e tenha que responder por esse crime de venda de um patrimônio do governo brasileiro, porque aquele Rolex e aquelas joias todas que a gente sabe já foram 4 conjuntos de joias que foram para o exterior e que uma parte foi vendido, ele vai ter que responder por esse crime que envolveria roubo do patrimônio público, né? Porque são objetos presenteados por países para o governo brasileiro. Doutor, tem algumas coisas que já estão comprovadas, outras não. Que o relógio Rolex foi vendido, não há controvérsias. Ele não só foi vendido nos Estados Unidos, como ele foi recomprado pelo advogado do Bolsonaro, o Assef. Então, quanto a isso, não há controvérsia. Quem mandou vender o relógio e quem ficou com o dinheiro, quem forneceu o dinheiro para recomprar o relógio, há ainda que se provar, muito embora a Polícia Federal já esteja avançando em várias provas que indicam que o pai do Cid recebeu o dinheiro da venda desses objetos, inclusive do relógio. Nós ainda temos o telefone do Assef. Ontem o Ruschel comentou aqui 4 telefones do Assef que foram apreendidos pela Polícia Federal. Um deles era usado exclusivamente para falar com o Bolsonaro. Então, eu não sou VAR, mas eu tenho a convicção de que uma delação premiada ou uma confissão, como nós estamos ouvindo o advogado dizer que vai ocorrer, ela tem uma validade limitada. Ela precisa de comprovação. Isso eu dizia na época dos processos contra o Lula e contra outros políticos de outros partidos, porque não foi só
políticos do PT que estavam envolvidos no escândalo da Petrobras, tivemos lá a cúpula toda do MDB do Rio de Janeiro condenada e presa. Então, ali, delações premiadas, confissões, tinham que ter base em provas, elas sozinhas não se sustentam. A mesma coisa agora. Por isso é tão importante as investigações que a Polícia Federal está fazendo, por isso é importante que seja quebrado o sigilo bancário e fiscal da família toda do Bolsonaro, dos seus assessores, para que os documentos que comprovem o que está sendo dito possam vir à tona e deixar tudo muito bem esclarecido. Eu tenho a minha convicção pessoal de que o Bolsonaro vai acabar preso.